E se eu te dissesse que milhares de mulheres sofrem violência sexual e que a culpa ainda recai sobre elas? E o pior disso tudo é que não é nenhuma coincidência e, na verdade, tem um nome: a cultura do estupro. Hoje vamos falar sobre um sistema estrutural que é alimentado desde o seio familiar a outro tipo de relações pessoais mais próximas e é alimentado pelo sistema patriarcal e machista. Afinal, o que é a cultura do estupro, Eurite? A cultura do estupro não se refere ao ato em si, mas a um conjunto de crenças, valores, comportamentos que são sustentados e proporcionam a violência sexual. Dentro desses comportamentos que normalizam a violência sexual está então a sexualização do corpo feminino, a culpabilização da vítima, por exemplo, né, como do tipo, ela é que pediu, ela é que estava com essa saia, a essa hora, onde é que ela ia, coisas que nós estamos cansadas de ouvir. E a mais perigosa delas, na minha opinião, e a última, é a banalização da violência sexual. Um exemplo disso, dessa banalização, é, por exemplo, quando perguntam o que é que a vítima estava a vestir. Não importa o que é que a vítima estava a vestir, ela não deixa de ser vítima. Ou a violência sexual não justifica pelo facto de tu estás com uma roupa curta. Portanto, isso é uma das provas dessa banalização da violência sexual na nossa sociedade. E isto não é um problema isolado, ou seja, de um país ou outro. Isto é um problema global. Existem dados que provam que 1 em cada 3 mulheres já sofreu violência física ou violência sexual. This is why I hate men, you know. 840 milhões de mulheres já sofreu com violência sexual. 1 em cada 8 meninas antes dos 18 anos. Vocês ouçam bem esses dados. 1 em cada 8 meninas antes dos 18 anos já sofreu violência sexual. E o problema é real, é global e se combate com a educação. Com uma educação que, porventura, não é misógina. Ou seja, nós estamos a falar de uma pandemia global, do machismo, mas que é muito bem tolerado. E esses problemas estão entranhados na nossa sociedade. Até o homem mais progressista não consegue dar a cara e falar sobre esses problemas. What's wrong with you, man? A maior parte dos casos de violência sexual acontece no seio familiar. Uou, olha lá, é absurdo. Eu própria já vivenciei isso. Muitas pessoas, muitas meninas vivenciam isso dentro dos próprios lares familiares. Quer dizer, uma pessoa que te viu a crescer, te viu pequenina, só porque tu estás a crescer até mamas e whatever. Isso é doença, isso é psicopatia. Isso é doença. Como é que tu podes ter prazer sexual numa criança? De salientar que antes de teres 18 anos, tu és criança, ok? Pedófilo não é só aquele homem que gosta de meninas de 5, 6 anos. Pedofilia é também tu, marmanjo de 30 anos, gostares de uma menina de 17 anos, de 16 anos. Pelo amor da santa. E a maior parte das vítimas, tudo o que eu estou a falar é baseado em estatísticas, ok? É comprovado. A maior parte dos abusos sexuais acontecem no seio familiar e a maior parte das vítimas não faz queixa, não denuncia por medo das consequências de culparem ela mesma, como eu disse que acontece e é muito normalizado, culpar mais a menina, a mulher, a vítima, do que de facto nos responsabilizarmos, ou seja, responsabilizar os homens pelas suas atitudes e gestos deploráveis. Ou seja, a própria família, que devia ser um safe place, um espaço que tu te sintas tipo à vontade, acolhida, acaba por ser um espaço de perigo. Vocês não, né? Eu penso que a maior parte das pessoas aqui é angolana ou africana, pelo menos I hope. E vocês ouvem muito aquela frase, até hoje, eu ainda ouço na minha família, o tio fulano está a vir, vai trocar de roupa. Isso já é problemático. Quer dizer, o tio fulano estava e eu tenho que trocar de roupa. Por quê? Se o tio fulano me encontrar com essa roupa, o que é que o tio fulano pode fazer? Ou o tio fulano vai sentir desejo na sua própria sobrinha? Isso é doentio, guys. Ou seja, nós, as mulheres, as vítimas, né?
Além de lidarmos com os traumas dessa violência, nós ainda somos postas à prova. Estava a vestir o quê? Por que estava nesse ambiente àquela hora? Quer dizer, na minha própria casa, por que estou vestida? Por que estava vestida assim? Em casa? Tipo, what the fuck, acordem dessa matrix que vocês vivem e protejam as vossas crianças e melhor do que proteger as vossas crianças é educar aos homens. Esse vídeo está a ser estressante para mim, porque é sempre estressante educar homens mais velhos, educar pessoas adultas que já deviam ter a mínima consciência. Mas enfim, este processo de culpabilização da vítima obviamente transfere a culpa do marmanjo que abusou da criança, da vítima, na própria vítima. Epá, não faz sentido, principalmente em países muito conservadores, onde os direitos das mulheres ainda não estão consolidados, como por exemplo, Angola. Tu vais denunciar abuso sexual, a primeira pergunta é: onde é que estavas e o que é que estavas vestida? O que é que isso interessa? Nada. Isso só alimenta ainda mais a cultura do estupro. Consequências, como tudo, existem consequências. Essa culpabilização da própria vítima, o que é que causa? O impacto, qual é? As vítimas calam-se mais, denunciam menos. Porquê? Porque têm medo dos questionamentos. Ai, vão-me perguntar porque que não sei o quê, porque que não sei o quê, porque que eu estava ali, porque... Então a pessoa acaba até por desistir de querer fazer justiça, porque raramente a justiça é justa. Para nós mulheres principalmente. A cultura do estupro não existe de forma isolada. Ela nasce por incentivo de um sistema machista que encoraja homem que é o homem mais sexual de sempre. A própria objetificação do corpo feminino. Nós, sociedade, principalmente os homens, maior parte deles, obviamente, não estou aqui a dizer contra os homens, obviamente que tem homens educados e sabem, têm consciência, mas vamos ser sinceros, estatisticamente, maior parte não tem nada na cabeça, enfim. A maior parte dos homens vê as mulheres como objeto sexual, só isso. Depois, privatização. O corpo da mulher nesta sociedade misógina machista é vista como propriedade do homem. Propriedade do homem. Até que nós crescemos a ouvir falas, se o teu marido quer, tu tens que dar, tu tens que fazer. Quer dizer, mesmo se eu não tenho vontade, eu tenho que satisfazê-lo. Não, está errado. Quando um não quer, dois não fazem, meus camaradas. Ou seja, nós precisamos superar a ideia de que o corpo feminino pertence ao homem. Não é não. Ponto final. E o estupro não é sobre desejo, é mesmo sobre relação de poder. Quando nós crescemos numa sociedade que diz que o homem manda, o homem é o cabeça, o homem é o tal, o superior, o homem, temos que obedecer ao homem, e a mulher é ensinada a obedecer, a ser submissa, isso também tem muito a ver com os valores da própria religião. Por isso é que eu e religião, it doesn't match. Nós estamos de forma inconsciente e até consciente a ser permissivos de que a mulher tem que estar ali para satisfazer o homem e a mulher é propriedade do homem. Então, vamos rever as nossas crenças, os nossos valores. Ou seja, a mulher tem que ser submissa, o homem é o cabeça, é o líder e tem que mandar. Isso torna justificável e até tolerável a própria violência sexual. Enquanto continuarmos a culpabilizar as verdadeiras vítimas e a tirar a responsabilização dos homens e a combater igualmente o machismo, e olhem, por favor, isso não é só um trabalho das mulheres, e agora mesmo falando diretamente para os homens, isso não é só um trabalho das mulheres. Vocês ouvem por aí bué piadas de violência sexual dos vossos próprios amigos e não conseguem sequer serem críticos, dizerem não, isso não está certo, isso não está correto. Pelo amor de Deus, vocês vieram de uma pussy! Atenção, não estou aqui a dizer que para ter uma mudança estrutural é só preciso, de facto, punir os agressores.
Punir os agressores não vai mudar nada. Sabem o que é que de facto vai mudar? Conscientização sobre o assunto, educação sexual e principalmente educação na parte daqueles que são o quê? Os opressores dos homens. Gente, existem mais homens que abusam sexualmente de mulheres do que mulheres que abusam sexualmente de homens. São estatísticas. E olha que existem mais mulheres no mundo do que homens. Something is really wrong with you. Friends, I see some devil in you guys, yeah. Se este vídeo foi útil, fez-te pensar, refletir de alguma forma, por favor, partilha com o homem. Obrigada e até ao próximo vídeo.